Olá, o Tô no Meu Direito já começou e hoje nós vamos falar sobre as condições e as garantias legais para quem vai trabalhar nos feriados de Natal e Ano Novo. E tudo também que as empresas precisam saber para evitar aqueles problemas. Natal e Ano Novo são datas comemorativas muito importantes, mas nem todos podem estar com a família nesse momento. Muitos trabalhadores precisam estar disponíveis para trabalhar nesses feriados. Hoje nós vamos conversar com a doutora Emily Souza, que vai nos explicar melhor sobre as escalas de trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Emily. Quem é que pode ser convocado para trabalhar nos feriados? Olha, todos os colaboradores podem ser convocados. Agora, quem é obrigado a trabalhar são colaboradores, né, de serviços essenciais como saúde, comunicação, segurança, transporte. Aqueles que realmente a gente precisa ali para continuar o cotidiano da sociedade. Alguns outros trabalhadores também podem ser convocados quando houver convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, porque a gente sabe que as convenções e os acordos coletivos de trabalho, eles sobressaem sobre a CLT. Então, a gente precisa respeitar aí o acordo feito entre o sindicato do empresário e o sindicato do trabalhador. Tem alguma categoria ou categorias que têm regras específicas para trabalhar em feriado? Justamente aqueles que possuem sindicatos, né? Quando é feito o acordo coletivo ou a convenção coletiva, então existe ali um acordo entre eles que acaba, em muitos dos casos, né, obrigando o trabalhador a trabalhar nos feriados. E aí a gente tem que cumprir realmente o que está em acordo. Tem alguma categoria que pode se recusar a trabalhar e não trabalhar? Quando não houver a determinação de acordo com a convenção ou com o acordo coletivo, e não for também trabalhador de serviço essencial, ele pode se recusar sim. O ponto é facultativo, né? Então, ele não precisa trabalhar, não. E se o trabalhador, nesse caso, ele se recusar a trabalhar porque ele tem esse direito e o patrão demitir ou punir, o que é que ele pode fazer? Se, por acaso, ele for de serviço essencial, lógico, ele pode ser punido ali no âmbito administrativo, vamos dizer. Ele pode ter uma advertência ou, enfim, a depender do regime, né, ser suspenso. Mas demissão por justa causa por esse motivo não existe. E no caso do pagamento em dobro, ele é obrigatório em todos os casos? Independente de serviço essencial, de acordo coletivo, todo mundo que trabalhar, assim, que seja regido pela CLT, né, todos aqueles que trabalharem no feriado, eles sim têm direito ao pagamento em dobro, ou, se não for em dobro, a uma folga compensatória. Além dos feriados, muitos trabalhadores também acabam enfrentando nesse fim de ano as horas extras. Qual é o limite diário ou semanal para essas horas serem feitas? Olha, no Brasil, vamos levar em conta a jornada de trabalho mais utilizada, né? Que são 44 horas semanais, 8 horas diárias, somando aí 220 horas mensais. Então, geralmente a gente utiliza essa, mas tem também a de 36 horas, né, que é a escala 6x1, que é justamente a que mais eu encontro lá na empresa em que eu trabalho, em que o trabalhador trabalha 6 horas por dia, e aí de segunda a sábado, ou enfim, uma folga na semana. Então, levando em conta essa jornada regular, ele pode exceder até 2 horas, ou seja, se eu trabalhar 8 horas, eu posso fazer até 10 horas por dia, 2 horas de hora extra. Se eu trabalhar 6, eu posso fazer até 8 horas por dia, de acordo com o artigo 59 e 61 da CLT. Agora, existe, né, possibilidades do trabalhador ir até 4 horas de hora extra, ou seja, somando 12 horas de trabalho em casos assim de força maior. Por exemplo, se o trabalhador for, enfim, consertar uma máquina ali numa indústria que não pode parar, né, que o regime não para, e aí, por exemplo, a máquina quebra e só tem ele para consertar. Então, ali não é
uma questão habitual, e sim uma ocorrência. Ele pode sim, de acordo com o artigo 61 da CLT, ele pode sim trabalhar até 4 horas naquele dia, somando 12. Então, muita gente não sabe disso, mas é interessante saber porque, às vezes, a gente vai até um advogado, né? Olha, aquele dia ali eu trabalhei 4 horas, já quero entrar com ação trabalhista. Não é bem assim, né? Em caso de força maior, pode trabalhar até 4 horas. Mas isso não deve ser recorrente. E se ultrapassar essas 4 horas, qual é o direito do trabalhador? O que é que ele pode fazer? Se ele se sentir sobrecarregado, ele sentir que a empresa está explorando ele, que acontece com muitos, né? Como eu te falei, em serviços essenciais e força maior, ele precisa trabalhar, sim. No entanto, ele vai ter que receber. Ou ele pode compensar aí as horas trabalhadas, juntar e utilizar uma folga, ou ele vai receber o tempo que ele trabalhou, né, as horas extras, sobre o dobro da jornada normal. Doutora, em que situações o adicional de 50% ele pode ser substituído por uma folga compensatória? Uma coisa a esclarecer sobre o adicional de 50% é que ele é utilizado para horas extras em dias úteis. Em feriados não é 50%, é 100%. Ele deve ser utilizado para, vamos colocar aí, de segunda a sábado, né? Mas se o trabalhador trabalhar domingos ou nos feriados, tem que ser 100%. E aí, ou a gente paga o 100% de hora extra, né, que seria 200%, 100% da hora normal mais 100% da extra, ou a gente paga folga. O 50% é apenas para casos de dias úteis. Então, nesse caso, quem trabalha em supermercado, shopping, farmácia, esses lugares que não param, o domingo ele é por fora? Não é que é por fora, ele deve ser pago acrescido de 100% da hora da jornada normal. Como é que o trabalhador ele pode assegurar que essas horas extras elas vão ser pagas de forma correta? Aí a gente vai para o artigo 74 da CLT, né, que fala sobre controle de jornada. Controle de jornada, ele é essencial tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque existem também controles de ponto britânicos, né, que é aquele utilizado na hora, vamos supor, eu trabalho 8 horas da manhã e saio 5. Então, 8, 5, todos os dias. E isso, de acordo com os juízes, né, isso não é algo real. Então, é importante, tanto para o empregado quanto para o empregador, manter um controle de jornada correto, né, para realmente resguardar o direito dos dois. Para conferir, tanto para o empregador, né, que a gente fala muito do empregado, mas para o empregador confirmar de que ele está fazendo algo correto ali para o seu funcionário, né, e para o empregado também, para garantir, né, as horas extras, para garantir também ali a questão do assédio. Então, é importante manter um controle de jornada bem organizado. Tem situações que o trabalhador ele faz a hora extra, mas quando chega no final do mês, o patrão ele acaba excluindo essas horas e não faz o pagamento. A gente acha que não acontece, mas acaba acontecendo com muita frequência. Nesse caso, o que é que o trabalhador ele deve fazer para ter o seu direito garantido? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa tentar resolver ali com a empresa, mas, como você mesmo falou, se já te desrespeitou desde o início ali, né, não cumpriu com o acordado, você pode ingressar com uma ação trabalhista, procurar um advogado, especialista na área, que é interessante também, porque existem cálculos, né, que devem ser feitos. Então, é importante você procurar alguém que tenha, que saiba o que está fazendo para que você não vire sucumbente da ação, ou seja, você não tenha que arcar com alguns prejuízos, né? Te direcionar bem, falar o que você realmente tem direito ou não. Antes da gente se despedir, tem alguma orientação que a senhora queira dar para os empregadores? Porque a gente está falando tanto dos trabalhadores e a gente esquece também que as empresas, elas precisam tomar alguns cuidados. O que eu costumo fazer, eu trago da experiência até de líder sênior também, que as empresas elas podem fazer nesse final de ano quais são os feriados, né, nacionais que a gente tem? Dia 25 de dezembro, Natal, e o dia 1º de janeiro. Então, lá na empresa, a gente costuma montar escalas. Quando são muitos trabalhadores, a gente consegue fazer esse rodízio, colocar alguns trabalhadores para trabalhar no Natal e outros no Ano Novo.
assim nem a empresa perde, o empregado também tem o seu direito ali resguardado, né, de conviver com a família, de comemorar e de se distrair um pouquinho também, né, da rotina, porque alguns, inclusive, precisa viajar para ver a família, né, se desconectar um pouco do ambiente de trabalho. Isso é importante. Obrigada, Emily, pelas suas orientações. Acredito que quem está em casa, que vai trabalhar nesse final de ano, já está mais tranquilo e sabendo o que é que ele pode ou não ganhar de hora extra, como é que vai funcionar tudo. O Tô no Meu Direito vai para um breve intervalo. E na volta, a gente continua falando com a especialista doutora Jéssica Araújo sobre as demissões no fim de ano. Não sai daí que eu volto já já. O fim do ano também traz muita insegurança para os trabalhadores, que temem ser demitidos antes das festas. E para falar sobre os direitos que o trabalhador tem nesse momento de demissão, nós vamos receber a doutora Jéssica Araújo, que é especialista em direito trabalhista. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite. Doutora, um funcionário, ele pode ser demitido sem justa causa nesse período de final de ano? Sim, ele pode ser demitido sem justa causa, porque isso é uma discricionariedade do empregador. Ele decide se ele pode ou não demitir, independente do período, desde que ele cumpra com todos os direitos trabalhistas, né? Todas as verbas sejam pagas integralmente, assim como o aviso prévio seja cumprido. Porém, é válido, né, a gente enfatizar aqui que tem modalidades que possuem estabilidade. No caso da gestante, por exemplo, e do representante sindical, que podem não ser demitidos por possuir essa estabilidade. Recentemente, tem circulado muitos vídeos de confraternizações de empresas em que os funcionários eles têm uma atitude informal e muitos alegando até que foram demitidos por conta desse comportamento. Isso realmente pode acontecer? Então, Dani, essa é uma pauta um pouco delicada e ela já vem sendo tratada pelos juízes, pela jurisprudência em si. Na verdade, se acontecer durante essas confraternizações algum tipo de agressão, sendo verbal ou então agressão física mesmo, sim, pode caracterizar uma demissão por justa causa. Mas só o comportamento informal não. Detalhe importante é que toda justa causa deve ser muito bem apurada. Ela tem requisitos que devem ser cumpridos e, com isso, sim, apurar se é devido ou não a justa causa àquele empregado. Quais são os direitos na hora da demissão? O que é que o trabalhador ele tem direito realmente a receber quando ele é demitido da empresa? Se ele for demitido sem justa causa, ele terá direito ao 13º proporcional, às férias proporcionais mais 1/3, o saldo de salário, o aviso prévio sendo indenizado ou trabalhado, entre outras verbas como o FGTS, a multa do 40%, enfim, várias verbas que englobam. Já no caso da demissão por justa causa, ela é o saldo de salário mais as férias proporcionais e a pessoa não tem direito ao saque do FGTS, assim como no pedido de demissão também. O que um trabalhador deve fazer quando ele identifica algum tipo de irregularidade, no caso de falta de pagamento ou ausência do registro trabalhista? Então, nesse caso, né, a gente sempre procura, primeiro momento, a empresa. Tentar resolver de forma amigável para ver se o empregador tem interesse em assinar a carteira, porque a carteira é obrigação do empregador, né, assinar. Tentar resolver de forma amigável. Caso não seja resolvido de forma amigável, procurar uma orientação jurídica de um advogado e também apresentar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Em caso de não ser resolvido dessa forma, entrar com uma ação judicial para reconhecimento de vínculo, para que seja reconhecido durante todo o período do trabalho, todo o período do labor em si, os direitos, né, sendo o FGTS, INSS, que ele seja coberto pela Previdência Social também, para em caso de um acidente de trabalho, uma doença, ele possa, sim, pleitear todos esses direitos de um funcionário empregado e registrado. No caso do funcionário que ele foi contratado temporariamente, ele tem direito a quê? Ele
ele deve ser contratado CLT? Então, no contrato temporário, que desde o início ele é um contrato temporário, ele terá direito às verbas proporcionais a este período. Ele terá direito ao FGTS proporcional a esse período, 13º proporcional a esse período, férias também proporcional a este período, para que quando finalize este contrato, ele venha receber todas essas verbas, porque já tem um período de finalização para esse contrato. Doutora, em relação a esses casos, né, de possíveis demissões de direitos, tem alguma orientação que a senhora acha fundamental deixar para quem está nos assistindo agora? Em caso de não possuir o registro na carteira, que esse funcionário venha sempre coletando provas, coletando sempre o comprovante de pagamento, para que ele possa sempre pleitear esses direitos na via judicial ou de forma extrajudicial também, mas que ele não esteja de forma nenhuma descoberto e que ele possa sempre ir atrás dos seus direitos, porque o empregado, ele é sempre a parte mais frágil na relação de emprego. Então, se ele é a parte mais frágil, ele é a que mais tem que se precaver de qualquer problema futuro que possa acontecer com ele. Ele pode, nesse caso, tirar fotos? Ele pode sim tirar fotos, inclusive essas fotos são muito aceitas pelos juízes, né, daquela situação que ele vem passando. Em caso de assédio moral, é muito importante, né, essas provas, esses prints de conversa do WhatsApp, áudios também, não só isso, como testemunhas que possam ajudar ele, né, que ele tenha passado por qualquer tipo de situação, seja um preconceito, seja um assédio mesmo dentro do ambiente de trabalho. Então é muito importante essas provas. Hoje em dia a justiça, ela preza muito pelas provas, né? Por mais que a gente fale que passou por aquilo, a gente tem que provar realmente que a gente passou por aquilo, seja por testemunha, seja por documentos. Então, é muito importante todo tipo de prova. Então, a sua orientação-chave é se precaver. Exatamente. Sempre procure provar. Porque a relação de emprego, no início, ela é muito maravilhosa. A gente sempre acha que vai dar certo. Não, ele vai me pagar certinho, vai dar certo sim. Não, jamais ele faria isso comigo. Mas a parte prejudicada, na maioria das vezes, sempre é o empregado, por ser a parte mais frágil. Obrigada, doutora Jéssica, pela sua presença aqui no programa, pelas suas dicas, esclarecimentos. Foi muito valioso para quem está nos assistindo e até para mim também ficar mais inteirada sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para todo qualquer tipo de dúvida em relação ao empregado e também ao empregador, porque ambos devem estar atentos, né? Às vezes o empregador, ele faz uma coisa que ele nem sabe que é errado com o empregado, mas é por isso que nós estamos aqui passando informação. Então, eu agradeço muito o convite e eu estou à disposição para todo e qualquer tipo de situação. O fim de ano é uma época movimentada, mas é essencial garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. O nosso programa fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau!